Oi, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio do Ramé Cozinha. Esse que é o segundo episódio aqui pela Rede Minas da nossa segunda temporada. Quem estava por aí na semana passada acompanhou o nosso feijão branco com paio e mini vegetais, que cá para nós ficou simplesmente delicioso e hoje não vai ser diferente. O prato de hoje é um pimentão vermelho assado e recheado com carne moída e vamos servir com vinagrete. Bom, esse é um prato que para mim traz uma memória afetiva, uma memória de infância muito grande. Meu papai, Raimundo, que vive no interior de Minas, na Zona da Mata, preparava pra gente, para mim e para os meus irmãos, uma travessona de pimentão verde recheado com carne moída, jogava um queijinho ralado em cima, era a versão dele, que só de eu lembrar o cheiro eu já fico emocionado. Então nós vamos começar essa receita preparando o pimentão, vamos tostar ele na trempe do fogão e eu vou mostrar para vocês como que a gente tira a pele do pimentão de uma maneira fácil. Vocês vão ver que é super simples. Vamos queimar e aqui no Ramé Cozinha é assim, a gente repassa tudo tintim por tintim para vocês poderem fazer as receitas aí também com a gente. Além do pimentão, vamos preparar essa carne moída numa panela de ferro bem dourada na manteiga. Estou usando uma carne especial, que é a fraldinha. Vamos preparar o molho à campanha, na verdade, muito conhecido como vinagrete, vai ter um nome diferente, eu vou contar um pouco essa polêmica. Então não perde, acompanha daqui, vamos começar repassando os ingredientes. Ó, como vocês podem ver aqui de cima, o diretor vai cortar aqui para cima para vocês verem. Olha que mesa colorida que nós temos. Então eu vou começar aqui com o pimentão, ó. Esse pimentão vermelho, lindo, tá super maduro e aí muita gente não sabe a diferença do pimentão vermelho para o verde, é o tempo de amadurecimento do pimentão. Então nós vamos usar o vermelho, que para mim é o mais saboroso, que ele já está mais maduro, fica mais adocicado, perde um pouco aquela picância e fica mais digesto. Que muitas vezes o problema do pimentão é aquela coisa que a gente não consegue digerir. Quando a gente pega o pimentão vermelho, assa ele bem e tira a pele principalmente, ele fica muito mais fácil de comer, né? Tanto na boca quanto para digerir. Então, pimentão vermelho separado, nós temos, ó, uma fraldinha moída e aí tá o segredo. Carne moída boa é carne moída saborosa e talvez a fraldinha seja dos cortes mais saborosos que existem. Eu trouxe aqui uma peça que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai preparar essa fraldinha, que é basicamente separar a gordura da carne, limpar esse nervinho que existe entre a carne e a gordura e aí sim moer uma vez no ralo médio, que ele vai chegar nesse ponto aqui. O legal da fraldinha é que ela tem a proporção certa já da gordura com a carne. Muitas vezes quando a gente pega uma carne moída sem a gordura, ela fica um pouco seca. Então o sabor basicamente está na gordura. Então ter um pouquinho de gordura misturado na carne deixa a carne moída, além de mais soltinha, muito mais saborosa. Nós temos aqui nesses potinhos, ó, a cebola e o alho cortadinho, que vai ser o tempero da carne. Nós vamos então refogar essa carne na frigideira de ferro até ela ficar bem dourada. Aí eu tiro a carne e entro com a cebola e com alho e vou jogar um caldinho de carne. Eu tenho aqui, na primeira temporada, vocês devem ter percebido, sempre que eu faço uma carne assada, uma coisa desse tipo, a gente guarda o caldo do fundo do assado, põe na geladeira ou um caldo de frango e tem lá quando precisa para fazer um risoto, para fazer uma carne cozida ou para deglaçar, que é essa história de rapar o fundo da panela, a gente joga um pouco de caldo ou de vinho, vou usar esse caldo aqui para deixar essa carne um pouquinho mais molhadinha. Se não tiver o caldo, não tem problema, faz com água que fica gostoso igual. Então, ó, caldo, cebola, alho, manteiguinha para grelhar a carne. Nós temos aqui ao lado os ingredientes para fazer o molho à campanha, que é tomate em cubinho, cebola roxa em cubinho, salsinha bem picadinha, fininha, salsinha inteira para finalizar, jogar por cima do molho à campanha. E aqui a tal da cibulete, que é aquela cebolinha fininha. Além disso, vinagre, azeite, sal, pimenta do reino, que a gente tem sempre. Então, ó, eu vou ligar minha panela aqui e a gente começa preparando esse pimentão vermelho recheado com carne moída e molho à campanha. Como é que a gente faz esse pimentão? Nós vamos pegar primeiro o pimentão vermelho, bem maduro, isso é muito importante. Vamos colocar ele na trempe do fogão, ou numa churrasqueira, se tiver uma churrasqueira acesa, numa brasa. E a ideia é queimar toda a superfície desse pimentão. Quando ele estiver bem pretinho, nós vamos tirar
colocar ele numa travessa e cobrir, deixar mais ou menos uns 10 minutinhos. E aí, com esse processo, com essa técnica, fica muito mais fácil tirar a pele toda do pimentão e deixar ele pronto para a gente rechear com a carne. Pimentão limpinho, despelado, assado, ele vai ser reservado e a gente começa a preparar a nossa fraldinha moída. Vou pegar numa frigideira de ferro, aquecer bastante, vamos colocar uma colherada generosa de manteiga e aí eu vou despejar nessa frigideira a nossa carne moída que foi temperada com sal e pimenta do reino. E vamos ali trabalhando em fogo alto, com toda a paciência, até que ela fique bem dourada, cozida. E aí é o momento de tirar da frigideira essa carne e a gente vai colocar para pegar essa borra, esse fundo da panela, um pouco mais de gordura, o alho, a cebola. Vamos dourar isso tudo e eu vou deglaçar a frigideira, que é lavar ela com um líquido com esse caldo de carne que eu tinha aqui em casa. Então vocês estão vendo aí, ó, ela vai borbulhar bastante. Vamos raspar a espátula para soltar todo esse fundinho e esse caldo super saboroso, temperado com alho, cebola, o fundo da panela e o caldo de carne, a gente joga sobre a carne moída para deixar ela ainda mais temperada e mais úmida. Carne moída pronta, pimentão vermelho assado, é o momento da gente preparar o nosso molho à campanha. E aí, ó, eu junto num bowl tomatinho, a cebola, as ervas frescas, salsinha picada, cibulete. Vamos jogar vinagre, bastante azeite, um pouquinho de sal e pimenta do reino e mexer tudo isso. Ó, então a ideia desse pimentão é que ele esteja bem assado, um pimentão vermelho maduro, com esse gostinho de defumado que a trempe dá. A gente vai rechear com um dos cortes mais saborosos, que é a fraldinha moída. Então vamos encher de fraldinha lá dentro, essa fraldinha que está úmida. Fechar esse pimentão, glaciar ele com um pouco de azeite, colocar um pouco de flor de sal e aí finalizar com uma colherada generosa do vinagrete. E aí vamos ter esse contraste da acidez do vinagrete, o frescor da cebola, do tomate, com a carne e o pimentão. Vamos começar dourando o nosso pimentão, ó, na trempe do fogo aqui direto, ó. Fogo alto, vou pegar o pimentão e nós vamos colocar ele aqui e vamos, ó, girando ele, gira um pouquinho e deixa queimar mesmo. É igual a gente faz aquele prato típico lá do Líbano, babá hanoush, que a gente põe a berinjela aqui, deixa ela queimar, mesma coisa com pimentão. Então, ó, vou aqui pouco a pouco, ele vai dando umas queimadinhas. Enquanto o nosso pimentão tá queimando aqui, a gente vai preparar a fraldinha. E aí eu tenho uma peça aqui linda, ó, de fraldinha, como eu falei, a gente tem, ó, a gordura em cima, uma capa de gordura, a carne, e entre a gordura e a carne, a gente tem um nervo, e é esse nervo que eu tenho que tirar, porque senão na hora de moer, fica pedaço de nervo no meio da carne moída, e isso a gente não quer, porque senão a carne fica um pouco dura. Então, ó, vou colocar aqui sobre a tábua, e vou com a faca, ó, separar essa gordura, ó. Vamos tirar aqui o nervo, ó, esse nervinho que fica entre a gordura e a carne, que é uma parte mais dura. Vou colocar aqui no cantinho. Então a gente tem aqui, ó, os pedaços de carne da fraldinha. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, a gordura que eu ainda vou limpar ela um pouquinho para garantir que não tem nenhum nervo, ó. Vamos cortar a gordura. Então eu tenho aqui, ó, 3 pedacinhos de gordura, 4 pedacinhos de carne, e é essa carne que a gente vai moer. Pede seu açougueiro aí no bairro, ou leva no supermercado mais perto, pede para moer uma vez só no ralo médio, que aí a textura da carne fica mais legal no final. Então eu vou, ó, reservar essa carninha aqui, vou limpar minha tábua e a gente volta para vocês acompanharem o ponto do pimentão. Ó, tô aqui girando o nosso pimentão. É importante que ele esteja assim bem queimado. Além dele estar torrando essa pele por fora, ele ainda vai cozinhando aos poucos e pegando uma notinha de defumado, ó.
que dá um sabor todo especial ao pimentão. A gente vai fazendo isso aqui com muita paciência. Isso aqui me lembra aquele jiló que nós fizemos no primeiro episódio, que era um fígado acebolado com cebola, né? Jiló. Nós fizemos um jilózinho frito para acompanhar o fígado, mas também fizemos um jiló assim, torradinho. É uma ótima maneira de servir jiló, pimentão, qualquer vegetal que vocês quiserem, vai bem desse jeito aqui, ó. Então, ó, pimentão praticamente pronto. Pimentão já dá para sentir que além de estar queimado por fora, ele tá maciozinho já por dentro, ó. Então esse é o momento da gente tirar. Ó que trem bonito, gente. Ó, vou colocar aqui num prato. E aí nós vamos fazer o que eu falei, vamos cobrir com um paninho de prato ou com filme plástico, se vocês quiserem, ó. Vou deixar ele aqui, ó, descansando. Vamos apagar o fogo. Aliás, não vou apagar o fogo, não. Já vou trazer minha panela de ferro para ir aquecendo, para a gente preparar a nossa fraldinha moída. Pimentão tá aqui descansando, a gente volta para tirar a pele dele. Então vai ficar aqui, ó. E aí, para a fraldinha moída, o que nós vamos fazer? Frigideira de ferro tá ali. Eu vou temperar ela com sal e pimenta do reino, ó. Um pouquinho jogando sal, e agora a pimenta do reino. Vocês podem usar pimentinha fresca também que tiver, se tiver no quintal, pimenta dedo de moça, pimenta malagueta. Funciona também. Ó, já moí e agora aquela história, panela de ferro bem quente, ó. A gente sente aqui assim. Vou colocar um pouquinho de azeite. Vamos colocar também um pouquinho de manteiga. Se não tiver manteiga, pode ser um óleo de milho, não tem problema nenhum, óleo de milho, óleo de girassol. E aí, ó, a gente entra com a nossa carne, ó, na frigideira bem quente, esparramando ela aqui na frigideira. Nós temos aqui agora, ó, no fogo bem alto, deixar essa carne ir dourando pouco a pouco, sem mexer demais para não dar água. E aí eu vou começar o preparo do vinagrete enquanto a nossa carne doura aqui, ó. Vamos para preparar o vinagrete. Eu tenho aqui essa tigelinha. Nós vamos colocar, despejar, ó, tomate maduro. Cebola roxa, ó. Vocês veem que a gente tem essa coisa do vinagrete tão forte na cabeça da gente, que eu falei, eu vou começar o preparo do vinagrete. Mas o vinagrete, para nomenclatura tradicional de cozinha, ou seja, na cozinha profissional a gente chama de vinagrete de uma emulsão, que é uma mistura de azeite com vinagre. 4 partes de azeite, ou seja, 400 ml de azeite para 100 de vinagre ou de suco de limão. Esse é o molho vinagrete. Esse molho que a gente a vida inteira chamou de vinagrete, o nome certo dele é o molho à campanha, que é o vinagrete que acompanha o nosso churrasco no final de semana, no vizinho. É esse aqui, molho à campanha, ó. Joguei tomate, que cada um tem a sua receita também. Tem gente que põe pimentão no meio, tem gente que põe outros tipos de erva, manjericão, põe hortelã. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, muda o tipo de tomatinho. Usa tomatinho, às vezes cereja, tomatinho uva, outro tipo de cebola. Importante é fazer, ó. Tô aqui despejando a cebolinha. E aí nós vamos jogar agora, ó, vinagre. Tô usando um vinagre de maçã. Isso é um vinagre velho que eu tenho aqui. Toda vez que eu compro um vinagre novo, eu despejo aqui com o restinho do velho. E aí ele vai ficando um vinagre mais envelhecido. Vinagre gostoso. Se você tiver vinagre comum, de vinho branco, de vinho tinto, funciona super bem. Azeite. Pro molho à campanha, a gente não economiza no azeite, pode caprichar. Então o azeite, ó, a gente não economiza no azeite, mas também pode fazer meia, metade azeite, metade óleo, que funciona bem também, ó. Então vou jogar um pouco de sal, bem espalhadinho. Pimentinha do reino. E aí as nossas ervinhas frescas, ó, salsinha picada. E aqui a cebolinha picadinha também, ó. Todos os ingredientes já na cumbuca, nós vamos agora, ó, misturar. Vou pegar uma colher maior aqui, mais fácil de misturar, e nós vamos, ó, revirar isso aqui. E lógico, provar
para ver se está no ponto certo de sal, de acidez, para garantir que o nosso molho à campanha esteja no ponto certo, com o tempero certo. Então, ó, molho bem misturadinho. Eu vou provar aqui, ó, para ver se está no ponto. Mas o que eu gosto desse molho é a acidez. Então tem uma quantidade boa de vinagre que faz a gente salivar, prepara pra gente cair matando nesse pimentão, ó. Então o que eu vou fazer? Vinagrete bom também é vinagrete gelado. Então eu vou levar aqui pra geladeira e nós vamos voltar para finalizar a nossa carne, despelar o pimentão e montar esse prato. Ó, eu tô aqui soltando a carne moída, a nossa fraldinha moída. Como é uma carne que foi moída junto com a gordura, a gente pode ver que ela fica aqui, ó, úmida, numa cor linda. Vou deixar tostar um pouquinho mais, que é aquela história de carne. Onde tem cor, tem sabor. Então a gente, ó, tosta um pouquinho mais antes de rechear o pimentão. Ó, eu tô regando um cadinho mais de manteiga para ajudar a dourar ainda mais essa carne. Vou organizar minha área aqui e volto pra gente finalizar a receita. Vocês acompanharam aí como é que essa carne fica bem douradinha, soltinha. Esse é o ponto para ter a carne moída bastante saborosa. O que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vamos virar ela nesse pratinho. Eu vou reservar e vamos aproveitar esse fundinho da frigideira para refogar mais um tempero, um alho, uma cebola. Vou jogar aqui um restinho de manteiga que eu tenho, ó, e vou refogar aqui alho e cebola para a gente raspar o fundinho dessa panela, deixar essa carne bem temperadinha, ó. Deitar essa cebola aqui, ó. E agora, ó, o que a gente faz? Espalha bem aqui, um refogadinho de 1 minutinho. E aí, quando a cebola e o alho estiverem nesse ponto assim, ó, levemente dourado, a gente despeja o caldo de carne ou o caldo de frango, ó. Esse é um caldo de um lagarto assado que eu fiz aqui outro dia. Fica com muito gosto de carne. E esse caldo dá uma lavada no fundo, no alho, na cebola, naquela carne que grudou ali no fundo, ó. Então vamos deixar ele cozinhar um pouquinho e eu vou jogar dentro dessa carne moída para deixar ela molhadinha para a gente rechear o pimentão. Então, ó, deixo evaporando aqui um pouco, reduzindo o que a gente fala. Nossa, isso aqui deve estar saboroso, hein? Gente, o cheiro desse caldo aqui é um negócio assim impressionante. Saboroso demais. O pessoal aqui da equipe aqui tá fazendo um ranking no programa. Qual receita foi a mais gostosa? Eu acho que isso aqui, ó, vai derrubar tudo. O que nós vamos fazer, ó? Jogar o caldo em cima da carne, ó. Ó. Vamos misturar esse caldo aqui, ó, para deixar a carne, vocês podem ver aí, ó, bem úmida. Molhadinha, dourada e molhadinha, ó. Vamos aproveitar que a carne ela já reidratou todinha nesse caldo de carne. Vou jogar aqui cebolinha, um bocadinho de salsinha, ó. Carne tá glaciada nesse caldo de carne, temperada com cebola, alho. Acabei de colocar salsinha, cebolinha e nós temos praticamente tudo pronto. Carne moída pronta para rechear, vinagrete na geladeira. Chegou a hora da gente limpar o nosso pimentão, ó. Ele tá aqui, descansou. O que a gente vai fazer, ó? Vocês vão ver de pertinho, é só a gente passar uma colher, ó, que ele vai soltando toda essa parte preta. E olha que coisa linda que aparece aqui pra gente, ó. Nosso pimentão vermelho sem pele, ó. Tá bonito demais isso aqui, gente. O cheiro do pimentão adocicado, né? Ó, com a carne mais salgadinha, combina bem demais. Eu vou, ó,
terminar de limpar esse pimentão e aí sempre fica uns pedacinhos pretinhos. O que a gente faz é pode passar debaixo d'água mesmo, ou passa um papel úmido para tirar esse excesso. Roberta, que nunca falha, deixou aqui para mim já, ó, um limpinho, bonitão, sem as partezinhas preta toda. Eu vou organizar minha área e nós vamos voltar para rechear esse pimentão aqui. Ó, o que nós vamos fazer agora com esse pimentão já tostado e limpo? A gente vem com uma faquinha aqui, ó, na base do pimentão e tira essa tampinha dele, ó. Corta ela com cuidado. E aí nós vamos puxar ela com o dedo, ó, para tirar a semente com cuidado para não quebrar o pimentão, ó. Então a gente tira a semente. Vamos, com a ajuda de uma colher, limpar o restante dele lá dentro, ó, na mão mesmo, para facilitar. Tira a sementinha toda. Ó, tem mais duas aqui. E aí a gente tem o pimentão aqui, ó, sem a pele, sem a semente e já assado no ponto para a gente rechear com a nossa carne moída. Então vamos lá, ó. Então agora o que a gente faz, ó? Carninha aqui no jeito, nós vamos com muito cuidado, ó, recheando o pimentão. Mistura bem para ele ficar com todo o caldo, a gordura, ó. Vamos rechear. Pimentão aqui, ó, todo recheado. Nós podemos servir ele direto, a carne ainda morninha, o pimentão mais frio, vinagrete gelado, ou, se preferir, coloca numa assadeirinha, pincela um azeitinho, leva no forno, coisa de 5, 8 minutinhos e serve ele bem quente. Eu adoro comer assim, principalmente em dias quentes. Então, ó, o que nós vamos fazer? Colocar ele aqui no prato. Esse é um prato, essa é uma preparação que combina super bem com uma fatia de pão torrado, por exemplo, um pão que a gente queima mesmo na boca do fogão, um pão mais rústico, ou com arroz branco, uma batata assada, um purê de batata, até um macarrão para a gente servir junto, fica maravilhoso, ou só o pimentão recheado também. Então, basicamente, ó, pimentão no prato. Nós vamos aqui pegar na geladeira o vinagrete. Ó, tá lindo. Nós vamos colocar em cima, um pouquinho em cima do pimentão, ó, caindo. Regar um pouquinho mais de azeite para lustrar o pimentão, deixar ele mais lindo que ele já tá. E eu gosto de finalizar com umas folhinhas de salsinha fresca, ó. Bastante salsinha. E nós temos aqui nosso pimentão recheado com carne moída, molho à campanha e salsinha fresca. Ó, tem prato que a gente nem precisa falar demais não, né? Esse aqui ele fala por si só. Olha que trem bonito, colorido, fresco, super perfumado, cheiro da carne, o adocicado do pimentão, a acidez do vinagrete. Semana que vem nós temos um pão de queijo recheado com pernil e queijo. E eu vou ficar daqui provando essa maravilha. A gente se vê até lá. Tchau, tchau. Rapaz, o que é isso?